Como uma inteligência artificial determina o que é verdade e o que é mentira? Você, por acaso, já consultou algo no ChatGPT, no Gemini, ou talvez até mesmo no Grok, e achou que a resposta não é verdadeira? Às vezes você até induziu ele ao erro para testar se realmente essa inteligência artificial é capaz de trazer a verdade. Pois bem, eu encontrei um podcast com uma entrevista do Sam Altman, que é o fundador e CEO da OpenAI. Essa é a empresa que é a empresa que provê o ChatGPT, certo? E hoje nós vamos assistir um trecho dessa entrevista dele, desse podcast, para a gente poder entender como que uma inteligência artificial faz para diferenciar o que é uma verdade do que é uma mentira e como que ele vem trabalhando nisso para evoluir, principalmente nas questões éticas da inteligência artificial. Antes disso, deixe-me lembrar. Eu sou o Rafael Matias e aqui nesse canal eu te ajudo a dominar a inteligência artificial. Eu não acredito que você vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu acredito que a inteligência artificial vai apenas mudar o nosso formato de trabalho. Por isso é que você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que sabe utilizar a inteligência artificial. Assim como já substituíram quem não sabia utilizar um celular, um computador ou a internet. Agora vai ser a hora de substituir quem não sabe utilizar a inteligência artificial. É por isso que você não pode negar esse mercado. Você precisa agora olhar adiante e dominar essa máquina. Mas para isso a gente precisa saber como que a IA entende o que é verdade e o que é mentira. Bora ouvir isso da boca do próprio CEO da OpenAI agora mesmo? Vou compartilhar aqui a nossa tela. E a primeira coisa que eu já quero que você veja comigo aqui, esse podcast aqui é um podcast que eu adoro, da Cleo. Ela entrevista pessoas de mais alto gabarito no mundo dos negócios e da tecnologia, e ela tem altos vídeos muito bacanas explicando de uma maneira muito básica para pessoas normais como eu, como você, que não são da área de tecnologia da informação, entenderem o mundo nessa nova perspectiva. E uma coisa já interessante que você vai ver aqui comigo é que o título aqui em cima, ó, já está traduzido. Não é que a Cleo é uma americana e se prepara para o português. Não. Hoje o Google já possibilita isso. O YouTube já possibilita, inclusive, a tradução da thumbnail, do título do vídeo e a dublagem automática, que é o que a gente vai perceber aqui agora. Esse não é um vídeo que está legendado, ele é um vídeo dublado e ele é dublado automaticamente por inteligência artificial. Ou seja, provavelmente o dublador é uma profissão que vai acabar. E essa sim vai ser substituída pela inteligência artificial. Então o dublador, ele não vai ser mais o cara que fala a dublagem, mas a pessoa que opera uma dublagem inteligência artificial e valida se o que está sendo dito está correto. Mas bora aqui olhar já no YouTube esse vídeo aqui. Esse podcast está disponível, você pode assistir ele inteiro aqui. Eu deixei o link aqui na nossa legenda, na descrição do vídeo. Mas bora lá, bora entender a pergunta que a Cleo vai fazer e qual é a resposta que o Sam Altman vai trazer pra gente. A próxima pergunta é do CEO da NVIDIA, Jensen Huang. Eu vou ler a pergunta na íntegra. O fato é que a verdade é que ela significa, portanto, os fatos são objetivos. As verdades são pessoais. Elas dependem de perspectiva, cultura, valores, crenças e contexto. Uma IA pode aprender e conhecer os fatos, mas como uma IA pode saber a verdade para todos, em todos os países, em todas as origens? Eu vou aceitar essas definições como axiomas. Não tenho certeza se concordo com elas, mas em questões de tempo vou simplesmente aceitá-las. Vou aceitar essas definições e seguir com elas. Vocês já perceberam a cutucada aí da rinha de bilionários? Ele simplesmente já deu a cutucada falando, olha, eu não concordo com que o CEO da NVIDIA, que ele briga ali, ó, pau a pau com o CEO da NVIDIA sobre tecnologia e sobre quem deles é mais rico e quem tem a empresa com maior valor de mercado hoje em dia. Então já tem uma rinha de bilionário aí, de donos da tecnologia. Mas ele disse, tudo bem, vou acreditar que o que ele fala tá correto. Vou para minha próxima resposta, então. Eu fiquei surpreso. Acho que muitas outras pessoas ficaram surpresas com como a IA é fluente em se adaptar a diferentes contextos culturais e indivíduos. Um dos meus recursos favoritos que já lançamos no ChatGPT é a memória aprimorada, lançada no início desse ano. Parece realmente que meu ChatGPT me conhece.
E sabe o que me importa? Gosta das minhas experiências de vida, do meu passado e das coisas que me levaram onde eu estou. Tenho um amigo. Você tem essa impressão? E isso aqui é muito verdadeiro, principalmente para quem utiliza a versão paga do GPT. Se você está na versão gratuita, ele não vai acumular o mesmo número de memórias de conversa. Ele não acumula também, ele não te permite criar pastas para você organizar os seus trabalhos, as suas pesquisas, os seus clientes, mas os seus projetos, né, que é como ele chama. Mas na versão paga você tem toda essa personalização. Inclusive, você pode ir em configurações e personalizar a maneira como ele vai te chamar, as memórias em que ele vai guardar. E a partir disso, ele vai se comportando cada vez mais como alguém mais próximo de você. Amigo meu, recentemente, que tem sido um grande usuário do ChatGPT, tem dedicado muito da sua vida a todas essas conversas. Ele aplicou vários testes de personalidade ao seu ChatGPT e pediu que respondessem como Testes de personalidade ao GPT. Olha psicólogas aí, ó. se fosse ele e obteve a mesma pontuação que ele obteve, embora nunca tivesse realmente falado sobre sua personalidade. Peraí, o GPT ele copiou a personalidade da pessoa, sem a pessoa nunca ter falado qual que era a personalidade dele, simplesmente pelas interações que eles têm. Olha como todas as interações que nós temos com a inteligência artificial vai entregando os nossos dados, vai deixando as nossas informações para que a inteligência artificial possa aprender com os nossos comportamentos. Imagina a quantidade de dados, informações e comportamentos humanos que essa pessoa não tem em seu banco de dados. Para pensar, hein? E meu ChatGPT aprendeu ao longo dos anos o que falamos sobre minha cultura, meus valores, minha vida. E eu usei... Às vezes eu uso uma conta gratuita só para ver como é essa minha história e parece muito, muito diferente. Então sim, acho que todos nós ficamos surpresos com o lado positivo de quão boa a IA é em aprender isso e se adaptar. Então você imagina que em muitas partes diferentes do mundo, pessoas usarão diferentes IAs com diferentes tipos de normas, contextos culturais? É tipo isso? Acho que todos usarão o mesmo modelo fundamental, mas haverá um contexto fornecido a esse modelo que o fará se comportar de maneira personalizada. Eles querem que sua comunidade queira o que quiser. Acho que quando chegamos nessa ideia de fatos e verdade, e isso me leva a isso. Veja bem. Veja bem. O próprio CEO da OpenAI admite a diferença entre o plano gratuito e o pago. Se você está usando o gratuito, você está perdendo muita possibilidade de atingir resultados. É claro que se você ainda não sabe nem como aplicar isso no seu dia a dia, talvez para você realmente seja caro. Mas para você que é um empreendedor, para você que é um profissional liberal, para você que trabalha com o computador o dia inteiro, R$ 100 é o melhor investimento que você pode fazer. E eu não ganho nada por isso. Imagina se eu ganhasse uma comissão para falar sobre isso aqui do GPT. Mas o que eu quero que você entenda ali foi que ele deixou claro que uma mesma versão do GPT vai se adaptar à cultura local. Daí a gente entra num dilema ético que nós estamos vivendo. Com o advento e o crescimento das inteligências artificiais e do acúmulo, eu vou até colocar em tela cheia aqui, e do acúmulo de informações em bancos de dados dessas empresas privadas, alguns países já estão se movimentando. Nós vimos aí recentemente o Congresso americano obrigando a ByteDance, que é proprietária do TikTok, a vender o controle da companhia para empresas americanas. Porque o medo dos dados das pessoas vazarem dos Estados Unidos e aquilo serem usados de uma maneira em que o governo dos Estados Unidos não concorda é muito sensível. Ainda mais quando isso começa a bater de frente com as grandes companhias dos Estados Unidos, que são as companhias que dominam o nosso mundo ocidental. Diferentemente do que a gente vê de comportamento aqui no Brasil. Quando a gente pensa em falar sobre esse controle de dados e de informações de brasileiros, as pessoas já pulam no alto. As pessoas não percebem o quão sensível é isso. O próprio CEO da OpenAI está admitindo que vai haver um comportamento cultural adaptado. Ou seja, ele pode programar a inteligência artificial
ou adaptar o comportamento da inteligência artificial para a cultura local. O que vai determinar a resposta da população. Imagina, se você faz uma consulta no GPT, no chat GPT, para poder tomar algumas decisões da sua vida, do seu negócio, ou até mesmo do seu dia a dia, essas decisões vão poder ser manipuladas pelo próprio desenho que ele disser que ele adaptar para a ferramenta de inteligência artificial. É por isso que você precisa saber utilizar a inteligência artificial da maneira correta, sem deixar jamais de ler, de estudar, de conhecer de verdade aquilo que é a base do nosso conhecimento, da nossa formação. A formação acadêmica ela ainda é extremamente necessária, porque é isso que vai trazer a criticidade para a resposta que a inteligência artificial nos trouxer. As pessoas que estiverem pegando tudo pronto de lá vão acreditar no vídeo de gatinhos pulando na água, como se estivessem numa competição de ginástica olímpica. Tem esse vídeo rodando em qualquer lugar na internet. Ou até mesmo dos coelhinhos pulando em cima de uma cama elástica, que a gente vai trazer esse vídeo aqui ao longo das próximas semanas para poder debater no nosso canal. Beleza? Eu acho que o ponto que fica interessante aqui é que o CEO da OpenAI admite que o GPT pode ser configurado para orientar os comportamentos regionais. E ele deixa isso nas entrelinhas. Ou seja, temos que saber utilizar com muito cuidado qualquer ferramenta de inteligência artificial. Isso não significa pare, não quero utilizar. Isso significa que nós vamos ter que ter mais criticidade uma criticidade cada vez maior, conforme nós estamos avançando no uso diário da inteligência artificial. Se você ainda não se inscreveu no canal, já clica para se inscrever agora mesmo, porque aqui eu vou te ajudar a dominar a máquina de uma vez por todas. Bora nessa!